Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. E hoje a nossa aula é sobre mol. Vamos fazer 3 exercícios fáceis. Mas, Roque, vai ser fácil mesmo, né? Muito fácil para aprender a matéria mesmo. Vamos lá, então? Espera, a gente tem que esperar o pessoal dar like, se inscrever e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal. Vamos lá? Bem, já estamos na segunda aula da playlist Mol Nível Fácil. Se bem que Goethe dizia, tudo é difícil antes de ser fácil. Hoje nós vamos fazer exercícios relacionando mol, átomos, moléculas e massa. Na aula passada, nós vimos que mol é uma quantidade de matéria com 6,02 vezes 10 vezes 23 partículas. Assim como dúzia é um grupo de 12 e centena é um grupo de 100, um mol é um grupo com 6,02 vezes 10 vezes 23 partículas. Nós também vimos que a massa de um mol é chamada massa molar e a unidade é gramas por mol. A massa molar é a massa de um mol de partículas, por definição. A primeira linha da regra de 3 de todos os exercícios sobre mol vem da frase: um mol de partículas tem 6 vezes 10 a 23 partículas, e esse monte de partículas tem uma massa que é a massa molar. Daqui nós vamos tirar a primeira linha da regra de 3 e sempre que tivermos o valor da massa molar, nós já vamos substituir nesse formulão. Lembrando que as partículas podem ser átomos, podem ser moléculas ou ainda podem ser íons. As partículas são pequenininhas. Bom, vamos fazer os exercícios então. Primeiro exercício. Quantos mols de moléculas tem em 12 vezes 10, 25 moléculas de água? Mas só para relembrar que uma molécula é um conjunto de átomos unidos, é um conjunto de ametais unidos. Isso é uma molécula. Não confundir com mol, que é um número, que é uma quantidade. Aí nós temos que lembrar do formulão. Um mol de moléculas tem 6 vezes 10, 23 moléculas. E esse monte de moléculas tem uma massa que é a massa molar. E aí nós temos que olhar para o enunciado e procurar a pergunta e o dado. Então, qual a pergunta? Quantos mols de moléculas? Então, nós vamos aqui no formulão e vamos procurar a unidade. Mol de moléculas, está aqui. Então, nós vamos usar essa informação, 1 mol de moléculas. Qual é o dado? 12 vezes 10 elevado a 25 moléculas. Então, agora nós vamos procurar no formulão a unidade moléculas. Então, nós vamos usar 6 vezes 10 a 23 moléculas. O enunciado não faz referência à massa. Então, eu vou apagar essa informação massa molar. E aí, já está pronta a primeira linha da regra de 3. A segunda linha vem sempre do enunciado. Então, ele pergunta, quantos mols de moléculas? Então, o X nós vamos escrever debaixo de mol. Em 12 vezes 10, 25 moléculas. Moléculas debaixo de moléculas. Nós estamos fazendo uma regra de 3. Então, é importante lembrar que na coluna a unidade tem que ser a mesma. Então, um mol de moléculas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas.
nós gostaríamos de saber quantos mols tem 12 vezes 10 a 25 moléculas. E como resolvemos a regra de 3? Nós multiplicamos em cruz, sempre. Ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 vezes x igual a 1 vezes 12 vezes 10 elevado a 25. Não é obrigatório escrever as unidades nessa expressão matemática. O 6 vezes 10 vezes 23 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. E a conta que nós vamos fazer é 12 dividido por 6. Aqui nós vamos conservar a base e, como está dividindo, como é uma divisão, nós vamos subtrair os expoentes. Então, 12 dividido por 6 é igual a 2, conservamos a base 10, subtraímos os expoentes 25 menos 23, o resultado é 2 vezes 10 ao quadrado ou 200 mols. Então, em 12 vezes 10 a 25 moléculas, nós temos 200 mols, equivale a 200 mols. Segundo exercício, qual é o número de átomos existentes em 120 gramas de cálcio, massa molar 40 gramas por mol? Uma dica importante: toda vez que o enunciado pedir para calcular um valor de massa ou citar uma unidade de massa, grama, miligrama, tonelada, nós vamos precisar sempre da massa molar. Como vamos começar esse exercício, então? A primeira linha, ela vem do formulão, a segunda linha, enunciado. Então, vamos escrever o formulão. 1 mol de átomos, aqui átomos porque o enunciado fala átomos, tem 6 vezes 10 a 23 átomos, e aqui nós já vamos substituir o valor da massa molar no formulão. Agora, voltamos para o enunciado e vamos procurar o dado e a pergunta. A pergunta é, qual é o número de átomos? Ele disse átomos. Então, nós vamos escolher 6 vezes 10 a 23 átomos. O dado, 120 gramas de cálcio. Então, nós vamos escolher 40 gramas no formulão. Então, a escolha dos dados no formulão depende das unidades do exercício. Então, como o exercício fala qual o número de átomos, nós escolhemos 6 vezes 10 a 23 átomos. E como o enunciado fala 120 gramas, grama, nós escolhemos a massa molar. Lembre-se sempre, a escolha das informações é feita através da unidade. E como o enunciado não cita mol, nós vamos apagar o mol de átomos. E está pronta a primeira linha da regra de 3. 40 gramas é a massa de 1 mol, é a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, a primeira linha já está pronta. Agora, vamos fazer a segunda linha, que vem do enunciado. A pergunta é qual o número de átomos? O X vem debaixo de átomos, existentes em 120 gramas, grama debaixo de grama. Então, a segunda linha agora está pronta. Em 40 gramas, temos 6 vezes 10 a 23 átomos. Eu quero descobrir quantos átomos tem 120 gramas. Vamos resolver a regra de 3, multiplicando em cruz. Então, fica 40 vezes x igual a 120 vezes 6 vezes 10 a 23. Agora, vamos isolar o x. O 40 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. E a conta que nós vamos fazer é essa. 120 vezes 6 dividido por 40. O 10 a 23 só acompanha.
Mas antes de fazer a conta, vamos cancelar, aqui cortamos o zero, 12 dividido por 4 dá 3. Então, vamos fazer só essa continha. 3 vezes 6, que dá 18, vezes 10 elevado a 23, que acompanha. A unidade é átomos, porque o X está debaixo de átomos. Então, nós já calculamos. Em 120 gramas de cálcio, nós temos 18 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Muito bem. Terceiro e último exercício. Qual a massa de 3 mol de moléculas de CO2? A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol, ou seja, 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Bem, como é que vamos fazer o exercício mesmo? A primeira linha, lembre-se, vem do formulão, a segunda linha do enunciado. Então, aqui no enunciado ele fala moléculas, então nós vamos escrever 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas, que tem uma massa de 44 gramas. Nós já substituímos o valor da massa molar aqui no formulão. A primeira linha, lembra, vem do formulão. E como é que a gente escolhe as informações mesmo? Pela unidade, não é isso? Então, vamos lá. Voltando para o enunciado. Qual é a pergunta? Qual é a massa? Então, nós vamos escolher a massa molar. Toda vez que ele fala grama, tonelada, miligrama, que massa é essa? Qual é a massa? Escolhemos a massa molar. O dado, 3 mol de moléculas. Ele disse mol, então nós vamos escolher 1 mol. A escolha das informações, repetindo, é de acordo com as unidades do enunciado. O enunciado falou qual é a massa, escolhemos a massa molar, o dado é 3 mol, disse mol, nós escolhemos 1 mol de moléculas, e como o enunciado não cita 6 vezes 10 a 23, não pergunta qual é o número de moléculas, nós vamos apagar essa informação. E está pronta a primeira linha da regra de 3. Agora, vamos fazer a segunda linha que vem do enunciado. Lembrando sempre de respeitar as unidades. É grama debaixo de grama, mol debaixo de mol. Então, qual é a massa? X, 3 mol de moléculas. Então, eu vou colocar mol debaixo de mol. E ele pergunta qual é a massa, então X é para ela. Está pronto. 1 mol tem 44 gramas, 3 mol X. Vamos multiplicar em cruz. Então, fica 1 vezes X igual a 3 vezes 44. E aí, nós encontramos X igual a 132 gramas de CO2. Está pronto. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado. E na próxima, nós vamos fazer um exercício de mol nível médio. Vocês já deram o like? A gente tá esperando. Até a próxima. Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.